Bem, meus queridos, resolvidos essa nossa questão 3, compreendido todos esses temas que as questões 1, 2 e 3 trouxeram, vamos partir agora para analisar a questão 4 dessa nossa aula de exercícios, tá certo? E também perceber como ela pode ser cobrada, os assuntos, fontes do direito eleitoral podem ser cobrados na sua prova. Vamos lá, diz a questãozinha da FCC, certo? Uma banca muito utilizada para concursos públicos dos mais diferentes tribunais. Incluem-se, dentre as fontes do direito eleitoral, e aí ele dá como alternativas, os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral. Os entendimentos doutrinários. Veja que ele pergunta as fontes diretas, certo? De fato, os entendimentos doutrinários, eles são fontes do direito eleitoral. A doutrina eleitoralista, que engloba o conjunto de obras jurídicas, de teses acadêmicas, de livros elaborados por aqueles que se dedicam ao estudo do direito eleitoral, de fato, elas são fontes do direito eleitoral. Todavia, elas não são fontes diretas. Elas são fontes indiretas do direito eleitoral. Por isso, essa alternativazinha A está errada, porque o examinador quer saber sobre as fontes diretas, ou seja, aquelas em que o aplicador do direito vai beber para poder, interpretando os fatos, resolver o conflito que chegou ao seu julgamento. Certo? Então, as doutrinas, os entendimentos doutrinários são fontes indiretas do direito eleitoral. Não são fontes diretas, não. A alternativazinha é errada. Aí a letra B fala assim, ó, são fontes diretas do direito eleitoral. Letra B, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito, perfeito. Né? Nós já aprendemos isso hoje resolvendo as questões anteriores. Percebam que todos os examinadores das bancas sempre querem saber se o aluno sabe, né, se o aluno tem consciência de que as resoluções do TSE são fontes formais do direito eleitoral. São fontes formais do direito eleitoral. Então, sem nenhuma dúvida, né, nós já aprendemos que as normas editadas pelo TSE por meio de resoluções são fontes formais, né, que, como regra, têm hierarquia de fonte formal secundária, e que, portanto, é a resposta na nossa questão, porque o aplicador do direito vai beber delas para solucionar os conflitos. Vai beber delas, das leis eleitorais e da própria Constituição. Beleza, professor. Tranquilidade. Questão C está errada por quê então, professor? A questão C fala o seguinte, ó, são fontes diretas do direito eleitoral as leis estaduais. Vejam, a competência para legislar sobre direito eleitoral, conforme prevê a nossa Constituição no artigo 22, ela é da União. Então, leis estaduais não são editadas pela União, são editadas pelas Assembleias Legislativas, motivo pelo qual não podem tratar de direito eleitoral, certo? O direito eleitoral, ele é um direito eleitoral nacional, ele regula as eleições em todo o Brasil, e por ser um direito nacional, deverão ter as suas normas, origem, no Congresso Nacional, na medida em que se trata de competência privativa da União. Então, quando ele fala aqui leis estaduais e leis municipais, ele erra, né? Porque essa matéria, ou seja, direito eleitoral, matéria eleitoral, não pode ser tratadas por leis estaduais ou leis municipais, na medida em que se trata, em que são matérias de competência privativa da União. E só quem legisla pela União, meus amigos, é o Congresso Nacional. Beleza? Por último, ele fala aqui o seguinte, ó, os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais. Vejam, os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais também são fontes do direito eleitoral, mas não são fontes diretas, certo? Também são fontes indiretas. Portanto, quando o examinador perguntou no enunciado, incluem-se entre as fontes diretas, nós temos que excluir a doutrina eleitoralista, que de fato é uma fonte indireta, e a jurisprudência dos tribunais, porque a jurisprudência dos tribunais, ela até tem poder persuasivo, ela até tem poder de influenciar os julgados das instâncias inferiores,
mas não são fontes diretas, pois não tem caráter vinculante como regra, né? Exceto as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tem caráter vinculante. As demais jurisprudências dos tribunais eleitorais, como regra, não vinculam os juízes inferiores, os juízes de primeiro grau e de segundo grau, certo? Então, a alternativa também está errada, motivo pelo qual, de fato, confirma-se, né, a nossa resposta certa como sendo a letra B de bola. Show? Tranquilo?